Olá, boa noite. Foi enterrada hoje a mulher que foi atropelada na Vila Hortência, em Sorocaba. O filho dela, de 7 anos, também foi atingido, mas passa bem e recebeu alta. Tânia Cristiana Silva Jorge, de 39 anos, voltava da escola com o filho de 7 anos na hora do acidente. Segundo testemunhas, a motorista deste veículo preto não obedeceu à sinalização e atingiu o carro branco, que perdeu o controle e atropelou a mulher e o menino. Tânia foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Os professores da Rede Municipal de Ensino de Alumínio paralisaram as atividades hoje pela manhã. Eles alegam que estão sem receber um repasse do governo relacionado à valorização dos profissionais. Amanhã o sindicato deve tentar um acordo com a prefeitura e, caso não seja afirmado, a greve continua. A nossa produção entrou em contato com a Prefeitura de Alumínio e, por telefone, uma funcionária da Secretaria de Administração alegou que o responsável para falar sobre o assunto não estava no momento. Um homem foi detido quando transportava palmito em Salto de Pirapora. Segundo a Guarda Municipal, o motorista de um carro fugiu quando avistou os guardas municipais. Dentro do veículo foram encontrados mais de 20 caixas de palmito pupunha com quase 200 vidros do produto. O motorista informou que levava a carga para a cidade de Juquiá para distribuir em bares e restaurantes da região. Ele foi encaminhado à delegacia e depois a uma cadeia da região. 3 homens foram detidos pichando o muro de um sítio no bairro Campininha, em São Roque. No carro deles foram encontradas 3 latas de spray. Eles foram levados para a delegacia, prestaram esclarecimentos e vão responder em liberdade pelo crime de danos e também por crime ambiental. E 3 pessoas foram detidas por tráfico de drogas nesta madrugada no Parque das Laranjeiras. Segundo a Guarda Municipal, 2 dos detidos são menores de idade. O trio foi encontrado quando vendia cocaína, crack e maconha em Sorocaba. Os menores foram liberados aos pais e o homem encaminhado ao CDP da cidade. O Brasil está chocado com a falta de humanidade do motorista que, além de atropelar e causar amputamento em um jovem, deixa o local sem prestar socorro. Mas nem todos no mundo agem dessa forma. E ao meu lado está Nelson Nolé, que é dono de uma clínica ortopédica em Sorocaba e ajuda muita gente. E mais uma vez será solidário. Boa noite, Nelson. Como é que será a sua ajuda? Como é que partiu isso do senhor e da clínica? Boa noite. Foi um caso extremamente complicado, uma vez que as redes sociais fizeram diversas solicitações, nós não podíamos ajudar esse rapaz. E com o maior prazer do mundo, resolvemos dar a prótese para ele, todo o tratamento correspondente à reabilitação dele. Vocês vão para São Paulo amanhã? Como é que vai ser? Exatamente, porque nós ainda não sabemos exatamente qual é a prótese que vai ser colocada, uma vez que não sabemos exatamente qual é o nível de amputação. Ele ainda está na fase médica e, portanto, nós temos que passar a fase médica e fazer os testes aqui em Sorocaba por computador e tal, e ver o sinal cerebral como está, para ver o sistema que pode ser adaptado no caso dele. Tecnologia mais perfeita que nós pudermos, vamos doar para este rapaz. Que bacana. A vítima, em depoimento à polícia, disse que estava na contramão. Vamos relembrar o caso. O limpador de vidros David Santos de Souza, de 21 anos, prestou depoimento no Hospital das Clínicas, onde está internado. O rapaz passou por uma cirurgia e terá que fazer outra. Parte da perna será enxertada onde o braço foi amputado. O acidente foi no domingo. O motorista, o estudante de psicologia Lex Wick, jogou em um córrego o braço de David, que tinha ficado preso no carro. Segundo a delegada, David contou que estava na Avenida Paulista, no sentido centro. Por volta das 5h30 da manhã, viu os cones da ciclofaixa que estava sendo montada no sentido contrário, cruzou o canteiro central e pegou a pista demarcada para se sentir mais seguro. Instantes depois, não conseguiu desviar do carro que veio em alta velocidade. O veículo derrubou 3 cones e atingiu o ciclista de frente. Como o motorista não permitiu a retirada de sangue, o laudo do exame clínico do Instituto Médico Legal, divulgado nesta terça-feira, é inconclusivo. Há sinais indicativos de que o examinado está sob efeito de álcool etílico ou substâncias psicoativas? Sim. Em consequência, ele estava embriagado? Não. O exame foi realizado às 11h21, quase 6 horas depois do acidente. Talvez, diante do espaço entre o momento em que ele bebeu e o momento do exame,
a médica pode ter chegado a esse resultado. A delegada contou detalhes da conversa com David. Ele me mostrou uns desenhos que ele fazia, né, e disse que agora ele não ia poder fazer mais. A senhora ficou emocionada, né? Sim. O motorista Alex Wick permanece preso em um centro de detenção provisória. A gente pôde mostrar até que a autoridade ficou emocionada, como disse a delegada, por conta de que ele deixou de fazer o que gostava, uns desenhos. Com essa doação, com essa prótese, ele consegue voltar a fazer os desenhos? Com certeza, Simone. A prótese dá condições realmente de por comando cerebral, para que ele volte a desenhar e volte a maioria das atividades que ele tinha antes com a prótese por comando cerebral. Que boa notícia. E como é que funciona? Até para explicar melhor para a gente. Eu vou dar aqui apenas uma pequena demonstração. É um sistema Pode mostrar de essa prótese. câmera aqui para a gente? Seria maior. Ele comanda mentalmente. Aqui, evidentemente, é o esqueleto de uma prótese, tá? Olha, ele movimenta os dedos. Isso vai ser, depois vai um revestimento aqui, uma capa em cima da mão, evidentemente. Lógico que depende de teste de sinal cerebral para ver qual sistema poderia ser colocado para ele. O senhor trouxe um vídeo mostrando também, a gente pode ver imagens de que já houve essa recuperação e mostra que isso realmente é possível. A gente vê aqui. O Celso, por exemplo, olha, ele desenha com uma facilidade incrível, perdeu as duas mãos, mas para você ter uma ideia da reabilitação, como é possível. E quanto tempo demora isso? Depende da parte médica, que eu acredito que seja de uns 60 dias mais ou menos. E com relação à colocação e adaptação da prótese, em 20 dias ele está... Em 20 dias é possível? Com treinamento feito aqui também em Sorocaba, na nossa clínica. Agora, essa doação que o senhor dá, está incluso tudo? Tudo, é integral. E como é que vocês mesmos produzem o material? Sim, são de diversos países que nós temos o material, mas toda a montagem, todo o sistema de criação da prótese é feito aqui em Sorocaba. Agora, o senhor comentou que ele virá para Sorocaba para poder fazer até a adaptação. Esse custo de viagem também vai ficar por conta? Ele vai ficar hospedado por nossa conta aqui, nós vamos dar toda a assistência a ele aqui. Isso é um belo exemplo que deixa feliz e até permite que as pessoas que estão acompanhando isso não percam as esperanças e, num caso desse, como o rapaz, a vítima, a gente está mostrando aqui que uma outra vítima de um acidente também volta a desenhar e ele vai voltar a desenhar. Exato, com certeza vai ter uma reabilitação total. É um grau de satisfação para o senhor imenso? Como é que o senhor pensa nessa ajuda? É muito grande. A Conforpes é uma empresa que trabalha há 46 anos aqui em Sorocaba. 30% do nosso trabalho são para pessoas que não têm condições. Isso fazemos com o maior prazer e a grande satisfação realmente é quando você reabilita uma pessoa nessas condições. Não é a parte financeira, é a reabilitação e a volta da cidadania do paciente. É muito bom ter pessoas como o senhor perto da gente. Quero agradecer a sua participação e parabenizar pelo trabalho. Muito obrigado. Mãe questiona a escola sobre a filha ter sido vítima de bullying em Sorocaba. A família teve que mudar a jovem de escola. Uma rotina de humilhações. Assim, eram os dias de aula de Laís, que prefere não mostrar o rosto nesta reportagem. No ano passado, a garota, agora com 12 anos, estudava na 5ª série, ou 6º ano do ensino fundamental desta escola estadual no bairro do Éden, e era constante alvo de brincadeiras de mau gosto de colegas. Ela vinha falando que provocavam, falavam que ela era feia, não queriam fazer grupo. Davam muito apelido para mim. Quando uma vez eu cheguei, começaram a me vaiar a sala inteira. Daí foi assim todos os dias. Não queriam falar comigo. Quando eu ia falar com alguém, viravam a cara. A mãe Liliane percebeu que não se tratava de algo corriqueiro, mas sim de bullying. Sempre com dor de estômago e não querendo ir para a escola. E ela nunca foi assim. Aí eu parei e pensei, eu falei, tá acontecendo alguma coisa de errado com a minha filha. Aí eu fui na escola, fui conversar. O que falaram para mim que era apenas uma brincadeira. E a minha filha todo dia vinha piorando. A palavra bullying vem do inglês bully, valentão. O termo é usado para classificar atitudes de humilhação física, como agressões, ou psicológica, o que inclui ameaças, apelidos e exclusão de grupos muito comuns nas escolas. São atitudes, em geral, intencionais e repetitivas. Segundo especialistas, o bullying não deve ser tratado como algo normal, nem como uma fase da vida de agressores e vítimas. Liliane tentou então chamar a atenção dos profissionais da escola sobre o que acontecia com a filha, mas a garota teria sido exposta a outra situação constrangedora. Eu fui lá falar, pedir ajuda também.
minha mãe foi junto explicar o que estava acontecendo. Aí falaram que ia fazer a sala pedir desculpa. Quando eu cheguei, fizeram eu pedir desculpa para a sala inteira primeiro. Aí depois fizeram os outros pedir desculpa. Mas só que ninguém, aí que começou mais picuinha, mais essas coisas. Depois de tantas reclamações, Liliane acreditava que a escola mudaria a filha de classe, mas isso não aconteceu. De 2012 para 2013, ela só passou da 5ª série D para a 6ª série D, ou seja, mesma turma com os mesmos colegas. Diante da falta de ações da escola, a mãe precisou tomar uma atitude drástica. Tirou Laís do colégio e a matriculou em outro do mesmo bairro, só que mais distante de onde moram. Ela vem super feliz. Todo mundo, assim, que se amigo dela na hora, conversaram com ela é outra criança. Esta semana, a mãe de Laís vai entregar uma carta à Diretoria de Ensino e ao Ministério Público com a intenção de alertar a todos sobre os problemas que enfrentou. Eu quero mostrar que não tem que ficar impune, eles têm que ajudar. Agora é fácil a vítima pegar a transferência e ir para outra escola, implorar a vaga para outra escola. Era uma coisa tão simples de resolver, só mudar ela de classe. Se você visse alguma criança da sua sala, da outra sala, sofrendo bullying hoje, o que você faria? Eu tentava virar amiga, né? Porque é o mesmo caso, mas ninguém, era todo mundo contra mim. A Secretaria Estadual de Educação informou por meio de nota que a direção da escola não registrou em 3 anos qualquer atitude que possa ser caracterizada como bullying. Informou ainda que a aluna era acompanhada pelo professor coordenador e pelos professores mediadores. A pedido da mãe, já tinha sido transferida de classe por 2 vezes. Como agir diante de casos como esse? Eu converso agora com a psicóloga Patrícia Barcos. Patrícia, boa noite. Boa noite. Como é que os pais devem agir em relação, primeiramente, com a criança? Percebeu que sofre bullying, como é que deve ser a ação com a criança? De fato, a grande dificuldade inicial é perceber que a criança está sofrendo bullying. Inicialmente, você imagina que essa grande demanda aparece por volta da pré-adolescência, adolescência, de uma forma mais contundente. E essas crianças, muitas vezes, escondem essa questão, mesmo até por vergonha, né? E às vezes por falta de diálogo mesmo dentro de casa. Então, descobrir que a criança está sofrendo bullying já é uma grande dificuldade. Agora, em relação com a escola, né? Porque a mãe pediu para que a criança mudasse de classe. Só isso resolveria mesmo o problema? Porque ou a criança também é uma fase de adaptação e tem que aprender a enfrentar o problema. Qual seria a principal solução? Qual que é a sua orientação? De fato, cada caso é uma situação a ser avaliada. Nem sempre mudar só de classe resolveria, porque você tem intervalos, você tem aulas em comum, onde essas crianças poderiam estar expostas à mesma situação, né, de possibilidade de ocorrer o bullying nos mesmos contextos. Então, realmente tem essa dificuldade. Agora, depende do caso, realmente vale a pena fazer uma avaliação e uma intervenção, às vezes, em nível escolar mesmo. Agora, em relação à escola, né, que fez com que a criança pedisse, imagina, desculpa aos colegas, expôs mais ainda, piorou essa situação. Não deve ser tão aberto assim, né, Patrícia? Até porque os colegas são também adolescentes, não têm valor da consequência que isso poderia causar. Com certeza. O que acontece é que as escolas, por ser um fenômeno relativamente recente, pelo menos visto desta forma que é hoje, com essas características, as escolas também estão despreparadas para lidar com a situação. E muitas vezes acabam correndo em riscos, né, colocando a criança em mais exposição ainda, que foi o que aconteceu nesse caso. O diálogo com a criança, o adolescente ou até mesmo um adulto ainda é a melhor solução? Diálogo sempre, né? Aliás, ele é um grande preventivo do problema. Quando os pais, dentro de casa, têm uma abertura, um diálogo aberto, essa criança tem mais condições de enfrentamento. Ela sabe falar, ela sabe se expressar, ela sabe buscar ajuda no momento necessário, oportuno, né? E deixar que essa situação não se perpetue, que realmente é o que caracteriza, né, um caso de bullying, né, como toda a sua extensão e danos psicológicos que podem causar. Patrícia, muito obrigada pela sua participação aqui no Noticidade. As temperaturas caem em toda a região nessa quinta-feira, mas a chuva continua. Veja a previsão agora para algumas cidades da nossa região. Em Itupeva, a mínima prevista é de 21 graus e a máxima chega aos 26. Porangaba tem mínima de 20 e máxima de 25.
Em Itapetininga, a mínima deve ser de 19 graus e a máxima chega aos 23. Mesma mínima prevista para Cesário Lange, que tem máxima de 24 graus. Os olhos do mundo se voltaram para a eleição do novo Papa, que foi realizada no fim da tarde desta quarta-feira, 13 de março. E o novo comandante da Igreja Católica é o cardeal jesuíta Jorge Mário Bergoglio, que tem 76 anos e é argentino, será chamado de Francisco I. E ao meu lado está o padre da Catedral de Sorocaba, Tadeu Rocha Moraes. Boa noite. Como é que foi a recepção da Igreja Católica na região com essa nova nomeação, essa nova eleição? Bem, primeiro foi uma surpresa para toda a Igreja, para todo mundo. Ninguém lembrou-se do nome do cardeal Bergoglio, que na eleição do Papa Bento XVI já esteve, já foi um papável. E como confirmou-se o ditado que corre entre nós clérigos, né, que num conclave, quem entra Papa, sai cardeal. Assim saíram todos os cotados e ninguém nas bolsas de aposta. O que será que mudou para que essa nomeação fosse feita? Pois é, acho que o Espírito Santo conduz, porque o Espírito Santo conduz a Igreja. O que acontece? Ele foi iluminando e foi mostrando aos cardeais que foram vendo que, de repente, a concentração dos votos, até que somou 77 ou mais de 77, no quinto escrutínio, elegendo o cardeal argentino Jorge Maria Bergoglio. Agora, como cardeal, ele tinha uma postura diante da Igreja. Agora, como Papa, muda muita coisa. Para a Igreja, isso muda também conceitos, linha de condução? Olha, a Igreja ela tem a sua milenar doutrina, que nasce do milenar Evangelho de Jesus. O que pode mudar é o jeito de apresentar a doutrina, é um jeito talvez novo e diferente de dialogar com o mundo, mas na essência tudo continua a mesma, digamos, no mesmo conteúdo, um jeito novo de dialogar, um jeito novo de se apresentar. Aliás, o nome dele já foi muito simpático, né? Agradou, né? Francisco, né? Um nome tão simpático. Muito próximo também dos brasileiros. Próximo de nós aqui, a Igreja Latina, que tem muita vida, a Igreja Latino-Americana, caribenha, que tem tanta vida, poderá enriquecer muito a Igreja de todo mundo. Em relação a Sorocaba, haverá uma celebração especial? O que muda daqui para frente? Olha, é tão recente este fato da eleição do Papa Francisco que hoje ainda nós não tivemos tempo ainda de nos reunirmos. Enfim, o que volta a acontecer? A citar o nome do Papa durante as liturgias, né? Desta maneira assim, para que Deus continue iluminando e abençoando o nosso Papa Francisco. Muito obrigada pela participação do senhor. Estamos abençoados hoje aqui no Noite Cidade. Ainda bem. E que Ele abençoe a todos nós sempre. Amém. E a cobertura completa da cerimônia do novo Papa você acompanha agora no SBT Brasil. E encerramos com imagens de Francisco I. Tenha uma excelente noite e até amanhã.